Queridas amigas, queridos amigos, boa noite para todos. Vamos iniciando mais uma etapa do estudo do Evangelho de Mateus. Hoje, dia 3 de julho, e sejam todos muito bem-vindos para mais este estudo da noite. Deixo aqui desde já o meu abraço àqueles que acompanham esses estudos em outros dias, nossos votos de muita paz, que Jesus, o Mestre, nos abençoe a todos, nos envolva em sua santa paz, para que a gente tenha bons momentos aqui de reflexão e de estudo do Evangelho. E o meu boa noite aqui, o meu abraço fraterno às amigas e amigos que já estão conectando conosco. A Ana Bia aqui já no Insta, a Carolina de Jesus, boa noite, tudo bem? Aqui pelo Facebook, a Cida Baldan, boa noite. A Silvia Guerra, a Silmara Simões, a Zenaide de Assis Alexandre, Benê Garcia, a Conchita Bush, que assim seja, a Márcia Lima, muito bem-vinda, a Zizi Cristóforo, um abraço, Zizi. A Helena Neves também aqui conosco, a Romilda Martiniano, que legal, obrigado, Carolina, bom te ver também, bem-vinda, viu? Muito obrigado, você é uma amiga muito querida. A Irani Zucatelli Gaspar, a Arnilda Klettenberg, a Isabel Costa, a Ercília Machado, a Sandra Paulino, a Edna Markovics, a Bruna Souza. Puxa vida, que legal, né? Quantas amigas, quantos amigos e todos que estão aqui conectados já conosco. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Sejam muito bem-vindos para mais um estudo. A Giovana Penteado, muito boa noite, muito bem-vinda. A Zuleide Carvalho, fico muito feliz com a presença de todos para nosso estudo aqui da noite. A Dorinha Pereira também chegando, muito legal. Hoje então, meus amigos, nós vamos estudar, eu divulguei capítulo 9, né, de Mateus, perdão, mas faltou um trechinho, o final do capítulo 8, na verdade nós vamos então lá em 8:28, capítulo 8, versículo 28. A Almilda dizendo que a última vez pegou no sono, às vezes acontece, né, a gente cansado demais. A Elizabeth aqui também, a Rose, muito bem-vindas. Querida amiga Vera Luzia Lopes aqui também. A Vera está dizendo aqui, boa noite a todos e obrigado, Paulinho, por nos transmitir tantas informações importantes para nosso aprendizado. Que Deus te abençoe sempre. Que assim seja. Obrigado, Vera. A Vera é uma querida amiga aqui, né? Trabalhamos juntos na Casa Espírita, de longa data. Uma grande alegria ter presença sua aqui também, Vera. Muito bem-vinda. E a todos que aqui estão, meu muito obrigado. E vamos começando então. Nós vamos então, capítulo 8, versículo 28, cujo título aqui do tópico é Os Endemoniados Gadarenos. Já vamos fazer aqui uma observação, né? A palavra endemoniados, o Haroldo aqui coloca endaimoniados, porque vem de daimon, né? Uma palavra, se não me engano, acho que é do grego. Então, essa questão de endemoniados, né? A gente já repetiu várias vezes, mas nunca é demais a gente dizer. Não existem seres diabólicos, né, criados para viverem perpetuamente voltados ao mal. Isso não existe na criação divina.
os chamados demônios, diabos, seres endemoniados, não passam de almas humanas que se prendem tanto ao mal que se tornam a semelhança, né, de um ser demoníaco, mas que não são diferentemente das outras criaturas. Todos um dia alcançarão uma condição de elevação espiritual. Nenhum filho de Deus será condenado eternamente ao mal, para ficar muito bem claro isso. Então, esses endemoniados gadarenos eram aqui no caso espíritos maus que estavam perturbando as pessoas naquela região, tá? Entendamos dessa forma. Então, o Mateus diz assim: depois de ter ido para o outro lado, para a região dos Gadarenos, 2 endemoniados, saídos dos sepulcros, muito violentos, a ponto de ninguém poder passar por aquele caminho, vieram ao encontro dele. Então Jesus caminhava por aquela região, né, e saíram duas criaturas, né, que estavam ali sendo obsediadas por 2 espíritos maus, obsessão grave, né, que comandavam praticamente aquela obsessão chamada, fugiu o termo, ainda falamos ontem dela, deixa que eu vou lembrar já, que tem a fascinação, a subjugação, tem hora que some, acho que é a idade, né? A subjugação é aquela obsessão grave que o espírito domina a vontade do encarnado. Então saíram duas pessoas lá dos sepulcros, né? É como se eles estivessem ali numa região, como aqui para nós num cemitério, imagina, né? Jesus passando por aquela região e vieram essas 2 pessoas muito agressivas, muito violentas. Eis que gritaram, dizendo: o que queres de nós, Filho de Deus? Vieste aqui antes do tempo atormentar-nos? Vejam bem a pergunta que o Espírito está fazendo através da pessoa, certo? São 2 pessoas encarnadas que estão ali dominadas por 2 espíritos maus. E esse espírito está falando através da pessoa com Jesus, querendo dizer a ele: o que você veio fazer aqui antes da hora, né? Atormentar-nos. Imagina se Jesus atormenta alguém. Então nós precisamos entender o que é isso. Aqueles espíritos, amigos, completamente voltados ao mal, se sentiam incomodados com a presença de Jesus, com a luz do Cristo, com a presença dele, que eles reconheciam um ser de alta elevação, e a presença de Jesus perturbava aqueles espíritos porque os levava a uma reflexão, a reconhecer os seus erros. Então eles se sentiam, né, perturbados com a presença de Jesus. Só que ele coloca, né, o que veio aqui fazer, atormentar-nos, parece que Jesus estava ali atrapalhando a vida deles. Na verdade, eles que se sentiam perturbados com a presença de Jesus. Aí diz assim: ora, uma vara de muitos porcos era apacentada diante deles. Os daimones, né, o Haroldo usa aqui daimones, seria no caso os demônios, né, rogavam-lhe dizendo: se nos expulsas, envia-nos a vara de porcos. Vejam bem, eles já sabiam que Jesus iria pedir ou ordenar que eles deixassem aquelas pessoas, que eles se afastassem daquele obsediado. Então eles estão pedindo: se tu vai nos afastar daqui, nos expulsar, permita que a gente, ele diz aqui, deixa eu ver o termo, envia-nos a vara de porcos. Eles estão pedindo como se eles pudessem ir na direção dos porcos, como se fosse para obsediar os porcos, né? Disse-lhes: ide. Os que saíram foram para os porcos, e eis que toda a vara precipitou-se despenhadeiro abaixo,
para o mar e morreram nas águas. Então, assim, eles entenderam? Eles deixaram aquelas duas pessoas que eles estavam obsediando e foram na direção dos porcos. E os porcos, então, se dirigiram para o penhasco, né, para o despenhadeiro, e caíram no mar e morreram. Os que apacentavam porcos fugiram e morreram nas águas. Não, desculpa. Os que apacentavam porcos fugiram e, partindo para a cidade, relataram tudo, inclusive o que aconteceu com os endemoniados. Eis que toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse do território deles. Então aqui, amigos, acho que ficou claro, né, a questão. O Ayrton está dizendo aqui, o prejuízo para o dono dos porcos, né? Vamos entender uma questão aqui, amigos. Aqueles espíritos, eles não entraram nos porcos, nos corpos dos porcos, certo? Não é essa a questão. Os animais não são obsediados como os seres humanos são, certo? O que muito provavelmente aconteceu é que os animais têm uma sensibilidade para perceber a presença de espíritos, ainda mais num desequilíbrio grande como estavam aqueles. Então, o que tudo indica, outros estudiosos também comentam nesse sentido, ao que tudo indica, aqueles porcos perceberam a presença agressiva daqueles espíritos perturbadores e eles, então, assustados, correram para qualquer lado e caíram, então, no despenhadeiro. Não que os espíritos entraram nos corpos, como dá a entender, que eles foram, então, atormentar os porcos no sentido de uma obsessão. Tudo bem até aí, então, amigos? Fica claro isso? Então, a Giovanna Penteado está dizendo, por isso que tem uma religião que não comem carne de porco, né? Então, naquela época mesmo, viu, Giovanna e amigos? Naquela época de Jesus, naquela cultura, os porcos eram tidos como animais imundos, né? Eles rejeitavam muito os porcos. Tanto que naquela parábola do filho pródigo, né? Aquele jovem que depois consegue emprego para apacentar porcos, era o pior dos empregos, porque ele não tinha mais opção. Então, nesse sentido, os porcos realmente eles realmente rejeitavam, né? Desprezavam os porcos, né? Era um animal que eles não consideravam nesse sentido mesmo. Bom, vamos à frente então. Aí no capítulo 9, né, eu li só o que faltou, que eu tinha esquecido da semana passada. Agora no capítulo 9, cura de um paralítico, que começa dizendo assim. Pois é, né, desconsiderar o corpo, né? Entrando no barco, atravessou o lago e foi para a sua própria cidade. Eis que traziam a ele um paralítico, e deitado sobre um leito. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: anima-te, filho, os teus pecados estão perdoados. Pois é, né, Silmar? Bom, pessoal, mas aqui vamos fazer uma observação. A gente sabe que nos evangelhos, nos três pelo menos, né, considerados evangelhos sinóticos, Marcos, Lucas e Mateus, porque João é um caso à parte, eles três geralmente relatam, na maioria das vezes, os mesmos casos. E essa passagem da cura do paralítico está descrita também por Marcos. Eu prefiro, neste caso, a narrativa de Marcos. Ele fornece mais detalhes sobre essa cura. Então eu só vou acrescentar aqui uns detalhes que não estão nessa leitura de Mateus, tá legal? Porque Marcos diz que esse homem que era paralítico, ele queria muito ser curado, e ele busca então a ajuda de 4 amigos que o conduzissem até Jesus, porque ele precisava ser levado no seu leito, certo? Ele não caminhava. Então ele encontra, esse homem consegue 4 amigos que seguram, né, levam-no no seu leito até uma casa onde Jesus estava.
Chegando lá, havia uma multidão em torno da casa, né? Muita gente onde Jesus se encontrava, que não deixaram eles entrar na casa. Eles queriam levar o paralítico até próximo de Jesus para tentar a cura. Ninguém cedia espaço, todo mundo queria estar próximo de Jesus. Então esses homens, o que eles fizeram? Isso está narrado em Marcos, tá? Não está aqui em Mateus. O que eles fizeram? Eles subiram ao telhado, amigos. Olha a boa vontade daqueles amigos daquele homem que queria ser curado. Eles amarraram o homem no leito, subiram ao telhado, puxaram aquele homem lá em cima e abriram um buraco no telhado e começaram a descer a maca, aquela caminha, né, aquele leito, com o homem amarrado na cama. Imagina Jesus dentro da casa conversando, de repente vê descendo do teto uma maca com um homem amarrado. Por isso que diz aqui, voltando ao texto de Mateus, Jesus vendo a fé deles. Olha a fé, realmente. Eles queriam tanto essa cura, não só o homem necessitado, como os amigos também queriam que ele fosse curado, que fizeram toda essa coisa incrível, né, de subir ao telhado. Então diz aqui que Jesus disse àquele homem: anima-te, filho, os teus pecados estão perdoados. Eis que alguns dos escribas disseram entre si: ele blasfema. E Jesus, vendo as reflexões deles, disse: por qual razão refletis coisas más em vossos corações? Pois que é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda. Vocês estão entendendo? Jesus falou para aquele homem, né, que os pecados dele estavam perdoados. Ali no meio daquele pessoal tinham alguns escribas, que eram aqueles que seguiam, né, a lei de Moisés, que estavam contrários a Jesus. Então eles disseram: quem é esse homem para perdoar pecados? Ele está blasfemando. E Jesus, então, percebendo esse estado de alma desses escribas, Jesus fala com eles: por que vocês estão tão incomodados assim? O que é mais fácil eu dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? E aí Mateus diz assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados, então diz ao paralítico, levantando-se, toma teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se ele, partiu para a sua casa. Vendo isso, as turbas temeram e glorificaram a Deus, que dera tal poder aos homens. Então imaginem, né, essa cura de Jesus. Então, diante daqueles escribas, ele disse o que é mais fácil. E ele diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem, ou seja, que ele mesmo tem poder para perdoar pecados, ele ordena aquele homem que levante-se, paralítico. Aquele homem levanta-se na mesma hora e sai carregando o próprio leito. Todos ali ficaram admirados, né? Aquelas curas maravilhosas. E essa cura, amigos, ela nos deixa lições também, né? Da fé, primeiramente, daqueles homens que acreditavam muito na cura e não mediram esforços. Porque, vejam, nós em nossa vida estamos cheios de desafios, de problemas. Às vezes um pequeno problema já nos tira do foco da nossa realização. Às vezes a gente quer fazer um trabalho no bem, fazer uma tarefa, mas surge um pequeno problema, a gente desiste. Lembremos desses homens, subiram no telhado. Se a multidão não deixava que eles entrassem, acharam um jeito de contornar aquilo, subiram ao telhado. Isso é lição para a nossa vida, né? Outra coisa que eu destaco aqui, muito importante, a ajuda daqueles amigos. Como é importante termos amigos na vida. Ora nós ajudamos, ora nós precisamos de ajuda, mas que busquemos fortalecer os laços de amizade. E aqui uma observação também, um esclarecimento.
Porque a hora que Jesus diz ao homem, os teus pecados estão perdoados, ele não estava favorecendo aquele homem no sentido de perdoar os dele e não perdoar de outros. Não é isso. Jesus conseguia penetrar a visão na alma da pessoa. E Jesus conseguiu ver que aquele homem havia já, vamos dizer assim, em palavras simples, pago a sua dívida. Aquele homem já havia expiado o seu passado. Ali já estava concluída a sua expiação. Então o que Jesus só diz, perdoados estão os teus pecados, quer dizer, você pagou a sua dívida. Mas a hora que ele diz ao homem, levanta-te e volta para a tua casa, aí tem um simbolismo também. É como se Jesus dissesse a ele, agora que você recebe de novo os movimentos do corpo, volta para a tua casa no sentido de volta para o caminho do bem, que ele havia errado antes, que ele sofria aquela expiação por atitudes infelizes. Retoma o caminho da evolução espiritual, volta para casa, né? Então é nesse sentido que Jesus faz essa fala desse jeito com ele. Estou ouvindo aqui minha cachorrinha, preocupado. Deixa eu só olhar se ela está com algum probleminha, só um minutinho, pessoal, por favor. Pessoal, me perdoe. A cachorrinha se enroscou numa cadeira lá, não estava presa e estava latindo de desespero. Meu Deus do céu. E eu sozinho aqui em casa, desculpa, viu? Até me perdi aqui agora, mas eu ia até ver aqui se tem alguns comentários, que eu já tinha terminado, né, o comentário dessa... Deixa eu ver se parece que tinha alguém que fez algum comentário aqui. Bom, acho que está normal. Vamos seguindo aqui. Pois é, né, Dorinha? A Bruna também aprontando as danadas. A Gorete. Gente, olha, cachorrinha, eu fico preocupado, viu? Elas têm uns latidinhos diferentes, eu já saio correndo. Mas me perdoe, viu? Mas foi bom ter ido mesmo. Ela estava enroscada lá aquelas cadeiras de sala, sabe? Ela entrou embaixo e não estava conseguindo sair. Bom, vamos à frente então. Aí vem na sequência, chama Chamado de Mateus, capítulo 9, versículo 9. Passando adiante dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e diz-lhe, segue-me. Após levantar-se, ele o seguiu. Olha, rapidinho, né? É interessante isso, eu fico pensando como que deveria ter sido esse chamamento de Jesus, né, para esses discípulos. A Bruna está dizendo, bem cuidadoso você, que bom que está tudo bem, também sou assim com a minha mini onça. Pois é, eu acho que eu tenho cuidado mesmo, assim, eu sou um pouco exagerado até, né? Mas eu prefiro pecar por excesso, né, do que depois chorar depois, né, de arrependimento.
Mas aqui, né, amigos, a hora que Jesus chama Mateus, fala aqui que ele estava na coletoria. Todos acho que sabem, Mateus era aqueles que cobravam impostos. Veja bem, Mateus era judeu, né, mas ele trabalhava para o Império Romano, cobrando impostos na coletoria. Então, por isso que ele era muito mal visto, né? Ele era, lógico, né, aqueles da mesma raça, né, como eles diziam antes, raça dos judeus, não o viam com bons olhos por essa questão. Mas aqui, olha que impressionante, Jesus passou, falou, segue-me, e diz aqui, após levantar-se, ele o seguiu. Ou seja, não teve perguntas, não teve esclarecimento, não teve muita conversa, era um chamamento irresistível de Jesus, né? E aqui o Emmanuel tem uma lição que eu me lembrei, que ele fala mais ou menos, né, no sentido de que poderíamos pensar, né, nesse convite de Jesus para Mateus. Jesus não perguntou para Mateus se ele tinha habilidade para segui-lo, não perguntou para Mateus se ele tinha algum problema, alguma dificuldade, se ele podia, Jesus não perguntou nada, Jesus só disse, segue-me. Então o Emmanuel traz esse episódio para a nossa vida, né? Isso que é interessante. Porque todos nós, amigos, somos aspirantes a discípulos do futuro, né? Todos nós também queremos seguir a Jesus, queremos ser seus discípulos. Então, assim também conosco, Jesus deixa um convite para todos nós, que está ecoando até hoje, né, no seu Evangelho. Porque Jesus tem aquela fala, né, que ele diz mais ou menos, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então o convite de Jesus está feito para todos nós. Aqueles de nós que quisermos seguir nos seus passos, é como se ele estivesse dizendo para nós todos, segue-me. E esse segue-me é um desafio para nós, é um convite que nós somos desafiados a deixar para trás algumas coisas, né? Não de bens materiais, deixar para trás das nossas posturas infelizes de homem velho, de muito egoísmo, de muita ganância, de muito apego, de muitas vaidades. Nós somos convidados a deixar para trás tudo isso para podermos segui-lo, né? Lembrando que, conforme a questão 625 de O Livro dos Espíritos, todo mundo vai se recordar, né? Quando Kardec pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, o que eles dizem? Jesus, né? Então lembremos que Jesus é nosso guia e modelo, ou seja, ele nos mostra o caminho e ele viveu de uma forma que nós devemos copiá-lo. Nós devemos viver mais ou menos como ele viveu, dentro das nossas possibilidades. Isso é seguir Jesus, né? E não apenas no sentido de ficar endeusando Jesus, louvando, reverenciando. Por isso que ele diz em outro momento também, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então, seguir Jesus, amigos, é preciso mudança de atitude, é preciso esforço da nossa parte para colocar em prática, né, um pouco das suas lições, ou o máximo que nós pudermos. Deixa eu ver que a Silvia Guerra faz um comentário aqui. Ela está dizendo, também penso na emoção deles quando eram chamados por Jesus. O mestre sabia quais tinham sido preparados para segui-lo naquele primeiro momento, mas eles só o reconheciam com o coração. É lindo e emocionante. Muito legal, é isso mesmo, né, Silvia? Porque lógico que aqueles homens simples, né, eram espíritos que haviam sido já escolhidos antes para a tarefa. Não eram, nós vemos pela vida deles, não eram espíritos santificados, mas já eram aqueles espíritos que vieram com o compromisso, né, para ajudar Jesus na tarefa, tinham as condições necessárias para isso, né? E realmente é muito emocionante.
A Bruna está dizendo, li essa passagem hoje no Evangelho. Para seguir os ensinamentos de Deus, temos que abdicar das vaidades do mundo e buscar a evolução moral e espiritual. Legal, muito bom, Bruno. E a Luci Faria dizendo que memória maravilhosa, lembrar do número da pergunta de Kardec. Tá bom, vamos fazer um comentário então sobre isso que a Luci Faria está comentando. É assim, amigos, eu não tenho essa memória fantástica não. Mas até no centro eu brinco, né? A Vera não sei se está aqui ainda, lá no centro às vezes o pessoal também brinca que eu cito algumas questões. O que acontece é o seguinte, eu não fico decorando o Livro dos Espíritos, nem deve, não, jamais, isso não é importante em nada, tá? O que eu digo sempre, Luci, é que algumas questões do Livro dos Espíritos, para mim, no meu caso, marcam muito forte. Eu não sei se é porque eu repito em palestras algumas delas, porque eu vejo também uma relevância muito grande, algumas, certo? Então, assim, essas questões que eu comento sempre, sem perceber, a gente acaba gravando, né? Então, não é que eu fico tentando, né, memorizar, mas é por tanto repeti-las que a gente acaba. Uma que eu gosto muito também, só para vocês verem que é só algumas, a questão 614, que abre a terceira parte do Livro dos Espíritos, eu cito muito também, que fala sobre a lei de Deus, né? Que foi criada para a nossa felicidade, que nós só seremos infelizes quando dessas leis nos afastamos. Então, assim, tem algumas questões que são chave, né? Questões essenciais, que a gente não pode deixar de lado, a gente precisa estudá-las, e quanto mais a gente estuda, mais a gente memoriza, sem querer até, tá bom? A Márcia Gasparini está dizendo, ela quer participar dos estudos, deixa eu entrar, a cachorrinha, né? Não, se eu deixar ela aqui nessa sala aqui, aí não dá, viu? Tem que deixar ali fora. É isso mesmo, Bruno, é a prática, né? Já vai no automático, é bem isso mesmo. A Graça está dizendo, o que acontece é que Paulinho é nosso mensageiro de Jesus. Muito menos, né, Graça? A gente tenta ser aí um pequeno, né, multiplicador da mensagem de Jesus, mas te agradeço muito o carinho, Graça, sei do carinho de vocês para comigo, eu agradeço muito essa bondade, né, como que vocês sempre me acolheram com muito carinho, então isso é motivo de muita alegria para mim, sem merecer, mas fico muito grato, né, por toda essa bondade de vocês. Vamos à frente então. Obrigado você. A Cristina também traz a neném para a live. Se vocês ficarem insistindo, eu trago, mas aí se ela revolucionar aqui, depois não dá para continuar. Hein? A Bruna está dizendo, é como se fosse os salmos da Bíblia. Pois é, né? Os salmos também que tanto acabam muitos decorando, né? De ficar repetindo, né? Lendo várias vezes. Bom, agora na sequência, capítulo 9, versículo 10. Refeição com publicanos e pecadores. Essa outra passagem é muito legal também, que vai falar daquele momento que Jesus estava à mesa, né, com aquelas pessoas que eles diziam de má vida. Então os fariseus ficavam malucos, né, muito nervosos, irritados com Jesus por causa dessas posturas que eles achavam, né, absurdas. Então vamos ler aqui como que Mateus coloca. E sucedeu que, estando ele reclinado à mesa em casa, eis que muitos publicanos e pecadores que tinham vindo reclinavam-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, diziam aos discípulos dele, por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Então, está dando para entender aqui, né? Jesus estava sentado à mesa com publicanos, que eram aqueles cobradores de impostos, e outros pecadores. Também em Marcos, se não me engano, ele fala que havia ali também aquelas chamadas meretrizes, né? Jesus estava sentado com aquelas pessoas que os outros religiosos, né, os fariseus, nem se aproximavam deles, que eles achavam que
que eles perderiam a pureza se eles se aproximassem de alguma dessas pessoas. Imagina sentar-se à mesa, porque naquela cultura, amigos, sentar-se à mesa era algo sagrado, né? Era um momento assim de grande importância, não era essa coisa maluca que às vezes a gente come aí correndo, né? Eles tinham todo um ritual ali, tinha toda uma reverência muito grande com esse momento de sentar-se à mesa. Então imagina Jesus sentado com aquelas pessoas que eles chamavam de má vida. Ele, porém, ouvindo, disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. Ide e aprendei o que significa: misericórdia quero e não oferenda, pois não vim chamar justos, mas pecadores. Então, nesta hora, né, Jesus sempre enfrentava aqueles fariseus, né, com muita coragem, com respeito, mas com coragem, mostrando a eles o quanto eles estavam equivocados. Então esses fariseus brigavam porque eles achavam que Jesus não se importava em perder a pureza. Porque eles diziam: se você é enviado de Deus, por que não se preocupa com a pureza de alma? Porque eles achavam que pureza de alma era no sentido de fazer algumas atitudes, alguns gestos. Por exemplo, eles lavavam as mãos de algumas formas, com rituais, sabe? Era uma forma de achar que conservavam pureza. Eles evitavam algumas comidas, algumas carnes de animais que eles achavam impuros, como os porcos, né? Eles não se aproximavam de pessoas pecadoras, eles jejuavam. Então eles tinham alguns costumes que eles achavam que fazendo assim já bastava para ter pureza. E Jesus vinha mostrar a eles que não era nada disso. Não importava o fato de ele estar sentado com aquelas pessoas, não era isso. A pureza é íntima, né? É pureza de alma, de pensamentos, de atitudes, e muito equivocados eles estavam. E aqui, amigos, nessa passagem é muito interessante, porque essa passagem aqui, deixa eu ver aqui o que o Ailton está dizendo. Eles pensavam que Jesus podia se corromper como os impuros, mas Jesus era plenitude e muito mais. É justo, é isso mesmo, né? E a Bruna dizendo que era uma etiqueta da época. Essa passagem aqui, amigos, ela vai dar origem à parábola do filho pródigo. Olha que interessante. A parábola do filho pródigo surgiu por causa dessa ocorrência. Porque, vejam, eu não vou narrar toda a parábola, mas só para dar uma ideia do que é importante esse momento aqui. Como havia ali, então, uma discussão, né? De um lado, os fariseus, que eram os doutores da lei, achando que Jesus estava se contaminando, né? Perdendo pureza ao sentar-se à mesa com publicanos e meretrizes. Então, de um lado, os pecadores, do outro lado, os doutores da lei. O que Jesus faz para dar que nem uma resposta para esses fariseus? Ele conta a parábola do filho pródigo. E quem são os personagens da parábola do filho pródigo? O filho pródigo está representando os pecadores, as meretrizes e os publicanos. Jesus coloca a figura do filho pródigo, representando estes. Mas tem também o irmão daquele jovem, o irmão mais velho. E o irmão mais velho representa os fariseus, os doutores da lei. Vejam que sabedoria. Jesus começa a contar a parábola naquela hora, dizendo que o filho pródigo pediu a sua parte da herança e deixou a casa do pai e foi gastar a sua herança. Olha o simbolismo. Aqueles pecadores estavam realmente errados com as suas atitudes, né? Cobrando impostos, comercializando o sexo. Então, eles estavam errando. Mas Jesus conta, então, como se naquele momento eles se afastavam de Deus como o filho pródigo deixou a casa do pai. Mas
depois de um tempo, na parábola diz que o filho pródigo começa a passar fome e ele resolve voltar para a casa do pai. Esse simbolismo dizendo que aqueles que estavam em erro um dia se arrependem e voltam para o bom caminho. Então essa é a figura do filho pródigo, representando esses pecadores, né, que eles chamavam. Mas o filho mais velho, amigos, que ficou com o pai na casa enquanto o irmão mais jovem foi gastar o dinheiro, olha o simbolismo também. Ele ficou junto do pai, que representava aqueles doutores da lei. Mas ele não tinha comunhão com o pai. Ele não estava em sintonia com o pai, porque o pai da parábola é Deus. Olha que legal. Então, aquele filho, irmão mais velho, né, ele não estava em sintonia com o pai, porque quando o irmão mais novo volta, ele não perdoa o irmão. Ele não aceita o pai receber o irmão de volta. Então é esse doutor da lei inflexível, rigoroso, que não perdoa, que se sente superior ao outro. E Jesus então vai dizer depois, em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes vos precederão no reino dos céus. Fala isso para os fariseus. Ou seja, aqueles que eles diziam pecadores, chegariam primeiro no reino dos céus do que eles, que se achavam os eleitos, que se achavam os escolhidos. Então é bonita essa passagem porque ela vai encadeando as coisas, né? A gente vai vendo que cada momento, cada episódio dá origem a outro aí. A Gorete está dizendo aqui, Gorete Curtis está dizendo, fui entender essa parábola só quando entrei na doutrina espírita durante 30 anos no catolicismo, nunca entendi essa passagem. Pois é, a doutrina tem essas luzes aí, né, Gorete, que nos auxiliam a compreender melhor, né, as coisas. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. A Edna está dizendo, é como se faltasse o alimento espiritual para nós. É bem isso, né? Vamos continuar mais um pouquinho então? Deixa eu ver o horário. Dá para ir mais uma aqui. Aí na sequência fala assim, acerca do jejum. 9:14. Então aproximam-se dele os discípulos de João, dizendo, por que nós e os fariseus jejuamos, porém os teus discípulos não jejuam? Então, naquela época, a gente sabe, né, que era uma prática o jejum alimentar mesmo, né? Eles deixavam de comer por um tempo, achando que isso seria agradável a Deus, de acordo com o entendimento deles. Então, só que o jejum era desgastante, né? Porque o jejum era um sacrifício, passar fome por um tempo. Então exigia ali um sacrifício, né? Deixa eu ver aqui o que a Bruna está dizendo. Realmente o Espiritismo traz um entendimento mais coerente e esclarecedor nas passagens da Bíblia. Legal. Acho que ela apagou, né? Não viu o resto. Bom, então o jejum, eles faziam, né, alguns deles, como está dizendo aqui, os discípulos de João, porque João era primo de Jesus e ele começou, antes de Jesus, a convidar as pessoas ao arrependimento, né? João é considerado o precursor de Jesus, João o Batista, né? Então João já pregava, né, sobre o reino de Deus, está próximo do reino dos céus, arrependei-vos, convidando as pessoas ao arrependimento. Aí os discípulos aqui então estão dizendo, por que os discípulos de João faziam jejum, os fariseus, e os discípulos de Jesus não? Porque os discípulos de Jesus não tinham costume de fazer o jejum, tá? Aí disse-lhes Jesus, acaso os convidados
das núpcias podem estar de luto, luto aqui no sentido assim, sacrifício, né? Luto representando um sacrifício, né, do jejum. Enquanto o noivo está com eles, porque vejam bem, amigos, a gente precisa compreender algumas palavras do Evangelho, a gente precisa ter um entendimento para compreender o que quer dizer aquilo. Na Bíblia, em geral, quando se usava a palavra casamento, ela referia-se, no caso assim, a união, né? Quando falava uma aliança entre Deus e a humanidade. Então, no caso aqui, quando Jesus diz o noivo está com eles, quer dizer, Jesus seria o noivo, uma aliança de Jesus ou de Deus com a humanidade. Então Jesus seria o noivo e a noiva seria a humanidade. Vocês estão entendendo? Jesus, quando ele disse aqui, por que eles vão fazer jejum se o noivo está com eles? Certo? Se ele mesmo, Jesus, estava com aquelas pessoas. Ou seja, era um momento festivo, um momento de aproveitar a presença de Jesus. Porque ele queria dizer assim, como se o jejum fosse um sacrifício necessário nos momentos difíceis, nos momentos de luta, nos momentos de adversidade, que o jejum poderia fortalecer aquelas pessoas para ter mais resignação, mais fé. Mas ele diz, se eu estou com eles, né? Se Jesus que diz que era o noivo está com as pessoas ali, com os discípulos, para que fazer jejum? É nesse sentido. Aí ele diz, mas dias virão, quando o noivo for tirado deles, porque Jesus já falava da sua morte, então jejuarão. Mas entendamos aqui um jejum, não um jejum alimentar, né, apenas, mas um jejum muito mais, né, rigoroso, jejum de toda maldade, jejum de pensamentos ruins, um jejum de atitudes equivocadas, né? Abstermos-nos de muitas práticas infelizes. Esse é o jejum da alma, né? O jejum moral. Então Jesus está dizendo que enquanto ele estava com os discípulos, eles não tinham necessidade, né, dessa preocupação maior, eles estavam ali desfrutando da presença dele. Mas dias virão, diz ele, que também precisarão jejuar, precisarão se esforçar, sacrificar-se para poderem manter a fé viva, né? Manter-se firme ao ideal com Jesus. A Romilda está dizendo aqui também no Insta que passou a vida inteira na Igreja Católica e não me lembro de nada, né? Deu tipo um arranhão na minha mente, deve ter sido, né? Eu entendi, Romilda, no sentido assim, a Igreja, né, católica, respeitosa, nós todos devemos respeitar a Igreja, porque todos nós já passamos pela Igreja, quer nesta existência, quer em outras. Mas a Igreja Católica não consegue ainda, né, oferecer essas luzes que a doutrina espírita oferece. Então a Igreja Católica, que muito contribuiu para todos nós na formação da nossa base cristã, né, nós temos que ser gratos à Igreja Católica. Todos nós, sem exceção, né, porque se não fomos nesta, fomos em outras existências. E a Igreja, por mais que tenha havido as falhas humanas, né, sempre o problema está no ser humano, não na instituição. Então sempre nós mesmos podemos ter agido mal no seio da Igreja. Então a Igreja nos ajudou na nossa formação cristã. Mas a Igreja, nós sabemos, não conseguiu, né, ofertar as luzes do esclarecimento que a doutrina espírita consegue nos proporcionar, né? Aí concluindo aqui, Jesus diz assim, ninguém coloca remendo de pano não alvejado sobre veste velha, pois tira a inteireza da veste e o rasgo torna-se pior. Nem lançam vinho novo em odres velhos, senão os odres se rompem, o vinho é derramado e os odres se perdem. Mas lançam vinho novo em odres novos e ambos se preservam. Dá para ter mais de um entendimento sobre essa questão, amigos. Mas vamos pegar um ponto aqui, que ele diz, a primeira parte, né?
não se coloca remendo de pano novo em tecido velho. Imagina você ter uma roupa rasgada e que você quer fazer um remendo e você vai recortar uma roupa nova para tirar pano novo e colocar ali, não faz o menor sentido. Então a gente poderia entender uma das faces desse entendimento, tem outras, né? Uma das faces que nós podemos entender é no sentido de que Jesus trazia pano novo, vamos dizer assim, ele trazia uma revelação nova, uma doutrina nova, que não dava para conciliar com os interesses da antiga, porque aquelas pessoas seguiam certas tradições deixadas por Moisés que fizeram sentido à época de Moisés, né? Tinha lá 613 mandamentos, era um rigor tremendo, né? Não faça isso, não faça aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Mas Jesus trazia algumas modificações na lei de Moisés e não na lei de Deus. Por isso que ele dizia assim, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo, e inovava. Então, assim, Jesus trazia uma doutrina nova de amor, de perdão, dizendo que todos somos irmãos. Eles não conseguiam aceitar isso. Então, não dava para colocar remendo de pano novo em tecido velho, nesse sentido. A doutrina de Jesus não ia ser aceita por todos, nós sabemos disso, né? Isso também no sentido do jejum. Certas práticas, certos costumes que eles achavam importantes, mas que Jesus vinha modificar ali, dizendo de outras coisas mais importantes, né? A hora que Jesus falou, por exemplo, que todos somos irmãos, eles não aceitavam isso. Eles se sentiam superiores, né? Eles não aceitavam os gentios, que eles consideravam povos diferentes. Então, assim, muitas coisas que Jesus trouxe chocava, né? No sentido da interpretação deles. Por isso que Jesus disse assim também, eu não vim trazer a paz, mas a espada, né? E ele falava assim, no mesmo lar, dois irmãos, um aceita, o outro não. Tipo assim, no mesmo lar, uma pessoa aceitaria a mensagem do Cristo, outra não. Então a mensagem de Jesus, como qualquer doutrina nova, vinha trazer rupturas, né, entre aqueles que a recebiam. Nem todos conseguiriam compreendê-la à primeira vista, né, de início. Então haveria ali uma divisão. Jesus sabia que ele traria uma divisão, né? Ele sabia que com esse ensino que ele trazia, haveria muitas pessoas que contrariariam-se, né, no entendimento. Tanto é que nós vemos, né, as famílias da época, aqueles que aderiram ao cristianismo eram perseguidos, né, os primeiros cristãos eram excomungados, né, depois no meio aí religioso, mais à frente, né? Então é mais ou menos nesse sentido. Vamos parando por aqui. Na próxima semana a gente vai entrar em outro tópico aqui, que vai falar de mais curas também, para a gente não avançar muito aí do horário. Deixa eu ver aqui, parece que tem mais comentários. A Gorete Kant está dizendo, que o catolicismo não esclarece assim como o espiritismo explica. Eu respeito muito, minha família toda é católica, porém fé sem raciocínio. Então, é isso, né? Kardec sempre falou da fé raciocinada, né? No sentido de compreendermos aquilo que acreditamos, saber por que se acredita, né? Entender o porquê. Não, Bruna, fica tranquila, a Bruna está pedindo perdão aqui que o chat não tem opção de editar, né? Que ela tinha errado uma palavra. Eu entendi, fica tranquilo. Aí, deixa eu ver, acho que ela colocou de novo. Realmente o Espiritismo traz melhores esclarecimentos das parábolas bíblicas. Mas obras de Kardec têm muitas citações e interpretações. Verdade, é isso mesmo. A Edna Markovic tinha comentado que esse sacrifício do jejum era como uma punição de seus erros. E isso também, né? Jejuava para se purificar, vamos dizer, né?
para tentar se punir aí dos erros. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma. O Ailton está dizendo aqui, esta divisão só é compreendida nos estudos espíritas, pelo que padres e pastores falam, parece que o Cristo estava bagunçando. Difícil, hein? É que certas falas de Jesus, né? Não sei se vocês se recordam, o Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano, capítulo 23, Kardec chama de estranha moral. Kardec, muito sabiamente, né, inspirado pelos Espíritos, ele faz esse capítulo para colocar aquelas falas de Jesus aparentemente estranhas. Por isso que ele dá o título Estranha Moral, né? Porque ali ele coloca essa que eu citei, não vim trazer a paz, mas a espada. Como assim? Jesus sempre falava que oferecia a sua paz, né? Então a gente precisa compreender o que ele quer dizer com isso. Quando ele fala também, se você não ama mais a mim do que sua mãe, seu irmão, não é digno de mim. Certas passagens, né, é preciso deixar pai, deixar mãe, por amor a mim. Certas passagens que pareciam ali, né, um tanto quanto estranhas, imaginando que Jesus as teriam falado. Então Kardec vem explicando, né, com o auxílio dos Espíritos, qual era o sentido mais profundo dessas palavras. Então aí, amigos, a importância de estudar, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente compreenda bem isso. A Silmara Simões colocando aqui, muito obrigada, Sr. Paulo, um estudo muito claro e com uma simpatia e humildade sem igual. Obrigado, Silmara, a gentileza sua, de vocês todos. Odete Oliveira dizendo, passa muito rápido, né? A Daíra, obrigada por mais esse estudo maravilhoso, que legal. Margarida Pires aqui também. A Dileta deixando seu boa noite. A Conchita. A Edna Markovics. A Dorinha. Legal, né? A Silvia Guerra está dizendo assim, acredito que cada pessoa está na religião que lhe convém, na atual reencarnação. E o próprio Kardec dizia, o que tem uma religião, deixa-o lá, busca os que nada creem. Livro O que é o Espiritismo. Isso mesmo, né, Silvia? Eu costumo dizer sempre isso também. O Espiritismo não está preocupado com proselitismo, né? Encher a casa espírita. Não deveria estar, pelo menos. Porque nós precisamos compreender que se a pessoa está bem, como a Silvia bem coloca, lembrando o livro, né, O que é o Espiritismo, a pessoa está bem com a sua fé. Para que trazê-la correndo o risco dela esfriar-se na fé? Se ela está bem, está ótimo, né? Toda religião está fazendo a sua tarefa, a sua parte para nos conduzir até Deus. Então o Espiritismo deve ser oferecido para aqueles que estão em busca de algo, né? Que não se encontraram, pessoas que estão ali de alguma forma descrentes. Então aí sim é o momento de oferecer um livro espírita, de falar de Espiritismo. Mas para aqueles outros que estão bem com a sua religião, deixemos em paz, né? Não queiramos converter a todos, não é essa a proposta do Espiritismo, né? Muito bem lembrado aqui pela Silvia. A Cloreci também, obrigado. Ana Lúcia Olive dizendo que tem uma amiga evangélica que quando está com problema faz jejum. Então, são os hábitos, né, que muitos conservam, que devemos respeitar normalmente, né? A Bruna lembrando também que deve ser na Obras Póstumas, né, de Kardec, que tem um capítulo de citações dos feitos de Jesus, suas parábolas, milagres. Na Gênese também tem, né? Que mais aqui? A Vera, obrigado Vera, boa noite, a Vera ficou aí conosco então, um abração Vera. A Luci Faria, a Margarida, a Cristina, todos aí, a Nilda, deixando seus agradecimentos, sua boa noite. Maria Luísa aqui também no Insta, tudo bem Maria Luísa? Feliz que você também acompanhou conosco aí, viu? O Albert deu uma chegadinha aí também, né? Um abraço Albert. Bom, vamos então, pessoal, fazer a nossa prece final. Aqueles que quiserem mais uns minutinhos para a gente encerrar então.
Eu volto a dizer, amigos, eu não sei se todos ouviram, né? Eu estou tentando dar um avanço maior para o estudo do Evangelho, tá? Eu gostaria de, por um tempo, deixar o Emmanuel em banho-maria. Como é que se diz quando a gente deixa um pouco de lado ali, né? Stand-by. Vamos tentar dar um avanço aí mais com o estudo do Evangelho para a gente não ficar muito, né? Cada 15 dias, só acho que estava muito distante. Depois que a gente tentar avançar bastante, aí a gente pensa depois em voltar o Emmanuel também, tá legal? Então eu peço um pouco de paciência para vocês, para ficarmos mais com o Evangelho por um tempo. E só mais um recadinho, se tiver amigos aí de Ribeirão Preto, né, eles estão pedindo para divulgar a Feira do Livro, que vai começar agora nesta sexta-feira, dia 5, depois de amanhã, né? Lá em Ribeirão Preto, vai ser do dia 5 ao dia 14, Feira do Livro, todos os dias à noite, às 7h30, vai ter uma apresentação artística e uma palestra, vai ter nomes lá importantes, como Arthur Valadares, o Orson Carrara, e eu também fui convidado, né? Sem méritos para isso, mas também vou fazer uma palestra lá dia 11, então fica o convite aí para todos. Vamos fazer a nossa prece então? Senhor Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, nós te agradecemos, Senhor, por tantas bênçãos em nossa vida. Te agradecemos pelo teu amor que nos envolve a todos, pelo teu amparo silencioso que sempre nos chega quando elevamos um pensamento a ti, rogando o teu auxílio, o teu amparo. Nós nos sentimos fortalecidos, amparados, porque sabemos que tu nos acompanhas, Senhor, mesmo à distância. O teu amor está conosco, a tua luz ilumina esse planeta. E nós sabemos de quantos mensageiros de luz que nos oferece para nos auxiliar nessa jornada terrena. Estamos vivendo momentos difíceis, nós sabemos. Uma época desafiadora de transição planetária, com muitas dificuldades, muitas provas mais ásperas, mas nós confiamos, Senhor, na bondade de Deus, na perfeição da criação divina, e confiamos no teu amparo, Jesus, no teu convite para que nós encontremos um pouco mais de leveza em seguir de acordo com o teu Evangelho, com os teus ensinos. Então nós te rogamos, Senhor, sustenta-nos nos momentos mais difíceis, porque somos frágeis. Ajuda-nos, Senhor, a não nos afastarmos da tua mensagem de luz. Naqueles momentos mais desafiadores da vida, que nós possamos recordar a tua presença entre nós e pensarmos nestas horas o que Jesus faria agora, para que a gente possa acertar cada vez mais. Ajuda-nos, Senhor, a conquistarmos de uma vez a condição do perdão, que é tão essencial para a nossa convivência, que possamos perdoar independentemente das circunstâncias, que possamos compreender que, de alguma forma, se aquela situação adversa nos atinge, é porque tem um propósito, ou é lei de causa e efeito que nos bate à porta, ou são experiências que nos ajudarão a crescer espiritualmente. Então nós te rogamos, Senhor, dai-nos forças, dai-nos sabedoria, para que consigamos mantermos-nos firmes neste propósito de renovação, de seguir nos teus passos, Senhor. E nós te pedimos, Jesus, abençoa nosso lar, nos ajude a conviver em paz, nos ampara, Senhor,
para que sigamos firmes com esperança, com vontade de sermos melhores a cada dia, e aumenta a fé em nosso coração. Obrigado, Jesus, por mais este momento abençoado que estivemos reunidos em Teu nome. Abençoa todos aqueles lares que passam por provas mais difíceis e permita, Senhor, que um bom amigo espiritual possa fluidificar as nossas águas. Em Teu nome, Jesus, muito agradecidos por mais esta oportunidade, encerramos a nossa reunião de estudos, que assim seja. Muito obrigado, amigos e amigas, pela companhia, pelo carinho, pela participação de vocês sempre. Que alegria! Que fiquemos todos na paz de Jesus, que sigamos com muita fé, com muita esperança. Vamos nos encontrar aí para o próximo estudo na próxima segunda-feira, com mais um capítulo de Nosso Lar. E assim vamos dando sequência, né? Nessa busca de aprendizado, nessa busca de aproveitarmos a existência, né? Eu digo sempre isso. Eu creio que esta existência que nós temos, a doutrina espírita iluminando a nossa vida. Oi, Débora, obrigado. Com a doutrina espírita iluminando a nossa vida, amigos, é para ser uma existência diferente, né? Que desta vez nós possamos avançar um pouquinho. Que quando chegar o nosso momento de retornar à pátria espiritual, possamos levar algum crédito, né? Levarmos algum avanço. Então é preciso aproveitar cada dia, aproveitar cada oportunidade de fazermos o bem, de nos melhorarmos, de esforçarmos trabalhando as nossas imperfeições. Então, esses momentos de estudo são abençoados para nos fortalecer, né, nessa disposição, nessa boa vontade de seguir à frente. Que Deus nos abençoe, nos ampare sempre. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. O meu abraço fraterno a todos.